Mini wedding ou mini casamento é uma tendência que vem ganhando força nos últimos tempos, mas nem todas as noivas sabem exatamente o que muda do mini casamento para um casamento tradicional. Qual dos dois é a recepção mais adequada para o seu estilo? Então, se você está fazendo a sua lista de casamento agora, tal descobrir a diferença entre mini wedding e casamento tradicional para você decidir qual é o melhor para você. Então, vem comigo? Aproveita que você já está aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para você receber a notificação de todos os nossos vídeos novos. A grande diferença entre mini wedding e casamento tradicional é a quantidade de pessoas. O mini wedding vai de 40 a 100 pessoas. Passou de 100 pessoas, você já tem um casamento tradicional. Uma coisa que você precisa saber também é que existe o micro wedding. O micro wedding é casamentos até 30 pessoas. Casamento até 30 pessoas, micro wedding. Casamento de 30 a 100 pessoas, mini wedding. Casamento de 100 pessoas para cima, tradicional. Aprendeu? Mas essa não é a única diferença. As pessoas acreditam que o mini wedding é sinônimo de economia, de casamento barato, mas isso não é verdade. Já que alguns serviços, tipo buffet, barman, dependem da quantidade de pessoas e quanto menor a quantidade, eles acabam até ficando um pouco mais caros. A ideia principal do mini wedding é convidar apenas aquelas pessoas mais chegadas, aquelas pessoas que frequentam a casa de vocês, que estão no dia a dia do casal, que fazem parte da história de amor, de como eles se conheceram, compartilham da vida do casal. Os mini weddings estão tomando o mercado de casamento. Os famosos hoje em dia estão apostando muito na proposta dos mini wedding, dos casamentos mais intimistas, mais reservados, com as pessoas mais importantes para ele. Agora que você já sabe o que é um mini wedding, vamos falar da diferença deles, que muitas pessoas acham que a diferença do mini wedding para o casamento tradicional é apenas a quantidade de pessoas, e não é. Eu vou explicar para você por quê. São muitas as diferenças entre mini casamento e um casamento tradicional. A começar pelo conceito final dos mini wedding. A pegada principal de um mini casamento é ter uma ideia de um casamento mais reservado, mais intimista, com poucos convidados, apenas com aquelas pessoas que compartilham e fazem parte do dia a dia do casal. Outra diferença é a locação. Quando falo de locação, eu falo locação do espaço, tanto para cerimônia como para recepção. Como o mini wedding é um casamento menor, para uma quantidade menor de pessoas, você precisa se atentar muito bem na hora de escolher esse lugar, tanto para recepção como para cerimônia. Precisa ser um espaço mais aconchegante, mais compacto. Se você pegar um lugar muito grande para um mini casamento, ele não vai atender a proposta, vai ficar um espaço muito vazio e não é isso que vocês querem. O mini casamento, ele precisa ter as pessoas mais unidas, precisa ter essa ideia de intimidade, de confraternização. São muitas as ideias de espaço para um mini casamento. Por exemplo, uma praia, uma chácara, a casa da família, um restaurante aconchegante. Nos mini casamentos também acostuma acontecer a cerimônia no mesmo lugar da recepção. Isso favorece ainda mais esse sentimento de intimidade entre o casal e os convidados. Outra diferença entre o casamento tradicional e o mini wedding é o estilo. A personalização é a palavra-chave dos mini casamentos. Por isso a decoração precisa ser pensada com mais carinho, com mais cuidado, nos detalhes, na personalização. A decoração precisa ter o estilo do casal, precisa contar a história de amor de vocês,
ter a característica dos noivos, fatos importantes sobre como vocês se conheceram, como vocês se apaixonaram. E por ser um casamento com menos pessoas, você consegue se atentar muito mais aos detalhes. Uma coisa que é muito procurado para quem pensa em fazer um mini wedding é o faça você mesmo, colocar a mão na massa, fazer todos os detalhes do casamento. Então, se você não tem muito tempo para isso, já é uma proposta que você pode deixar de lado. Uma coisa também muito importante no estilo da decoração mini wedding é que você tem que fugir das decorações tradicionais. Perder aquele estilo de uma decoração fria. Precisa ser uma decoração mais aconchegante. Estilo muito usado de decoração em mini wedding é os retrô, o boho, o vintage, porque ele traz um pouco desse lado do aconchego. E aí você pode aproveitar nessa decoração e colocar nela algo que faça sentido para vocês. Como quem gosta de viagem, quem gosta de comida, quem gosta de dança. Então, usar na decoração o estilo que o casal tem para poder ter a personalização e deixar mais a cara do casal. Outra diferença importante entre o mini wedding e o casamento tradicional é o buffet, que na minha opinião, eu acho que é a mudança mais gritante entre os dois estilos de casamento. Como você está servindo uma quantidade menor de convidados, você pode caprichar mesmo no seu cardápio. E além disso, você pode escolher estilos diferentes de serviços. Por exemplo, o empratado, que é quando o prato sai pronto da cozinha e vai direto para a mesa dos convidados. Um casamento com 300, 400 pessoas, fica muito difícil fazer esse estilo, que na minha opinião é muito elegante. Para uma quantidade muito grande de pessoas, vai sair um valor absurdo o buffet, porque a equipe de cozinha precisa ser muito grande para que o buffet consiga trazer da cozinha até a mesa do convidado o prato quente, fresco, que o convidado vai sentir gosto de comer. Agora, para uma quantidade menor de pessoas, você consegue incrementar muito mais os pratos, o cardápio, e esse serviço consegue ser feito com excelência para chegar na mesa dos convidados a comida fresquinha e quentinha. Porque, como eu sempre falo, comida quente, bebida gelada, música boa e uma excelente organização, você tem o casamento dos sonhos. Sem contar que nessa parte do buffet você pode acrescentar finger food, você pode acrescentar carrinhos gourmet, food truck, tudo isso pode ser acrescentado e trazer um diferencial para a sua festa. Que um casamento muito grande acabaria aumentando muito o valor no seu orçamento. Então, na minha opinião, uma dica carpedinha aqui para você é mini wedding, aproveite e invista no cardápio, invista na comida, tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma outra diferença entre o mini wedding e o casamento tradicional é a fotografia. O fotógrafo pode aproveitar esse momento de relação e a proximidade entre convidado e casal e tirar fotos maravilhosas. Sem contar que ele pode desenvolver um trabalho de fotojornalismo, retratando momentos espontâneos da recepção. Isso fica lindo no álbum e ele vai conseguir tirar fotos do casal com todos os convidados. E a dica é sempre procurar por profissionais que estejam acostumados a fazer esse tipo de serviço, que consiga realmente trazer emoção nas fotos para que esse dia seja especial e marcado para sempre. Uma outra característica marcante entre o mini wedding e o casamento tradicional é as roupas. Isso mesmo, as roupas. No wedding você tem mais flexibilidade, tanto de escolher o traje dos convidados, como para deixar eles mais à vontade. E como o mini wedding não é uma celebração tradicional, os noivos também podem ficar mais à vontade, não ter aquele estilo rígido, pode usar e abusar da criatividade e colocar a personalidade de vocês também na escolha do traje. Sem contar que o dress godê,
que é esse estilo mais espontâneo, pode ser estendido também para os pais, para os padrinhos e não ficar só nos noivos. A escolha da roupa vai depender muito da preferência e do estilo do casal. Uma outra diferença entre mini wedding e casamento tradicional é o horário que é realizado. Geralmente os mini wedding é realizado de manhã, no horário do almoço, no entardecer. Já os casamentos tradicional é do pôr do sol para frente. Eles usam mais a madrugada, à noite, para realizar o casamento tradicional, porque ele tem mais essa pegada de luzes, de cristais, da cor preta, ser usada bastante nos casamentos tradicionais. Então ele precisa ter um pouco dessa pegada da noite. Já o mini wedding, que tem essa pegada mais do colorido, do leve, do despojado, por isso que ele tende a ocorrer mais em períodos como no horário do almoço e no entardecer. No casamento tradicional, os noivos costumam convidar muitas pessoas, até parentes que não têm tanto contato. E no mini wedding, como eu falei, é um casamento mais intimista, é realmente aquelas pessoas que fazem a diferença na sua vida e que estão no dia a dia do casal. Então, se você agora já sabe a diferença entre o mini wedding, micro wedding e casamento tradicional, aproveite a nossa dica de como fazer a lista de convidados e já risque esse item do seu checklist. Gostou dessa dica? Então já deixa o seu joinha, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo para você. Nós estamos na fase do Vou Casar e Agora. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista toda essa série nossa, porque vai ajudar muito você nos 5 primeiros passos da organização do seu casamento.